houver pergunta, alguma coisa, que eu estou pelo celular. Isso, tranquilo. Isso mesmo. Já entramos na página, viu, Zé? Tá certo. Estamos ao vivo. Estamos dentro da página da Aliança, pelo Facebook. Já dando início aqui aos primeiros momentos para o nosso dia de hoje, do encontro regional, que está acontecendo de uma maneira, de certa maneira, inédita, né, para nós hoje. Então, aqui eu solicito vocês que já estão iniciando aí, né, já estão se conectando conosco, já estão aí, deu aí o seu ok, boa noite a todos, Aguinaldo, Ana Lúcia, Lu Abraão, Aristeu, por favor, indique aí se o áudio, né, o vídeo está ok para todos, por gentileza, para que nós possamos aqui nos posicionar, certo? Isso, som e imagem ok, o Ari está falando para nós, o Ari está lá no nosso suporte, então beleza. Muito bem, todos sejam muito bem-vindos a essa noite, dando aqui a sequência do nosso encontro regional, Aliança Espírita Evangélica de Ribeirão Preto. Estamos eu aqui, né, mais uma vez, sempre falo isso porque é verdade, né, muito bem acompanhado, hoje pelo Zé Roberto Torres. Zé, dê o seu boa noite a todos aí, por favor. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Legal. Muito bom. Sejam todos imensamente bem-vindos. Sentem-se, se acomodem, né? Fiquem aí no seu cantinho. Nós temos uma grande pretensão hoje de poder trazer a todos que estão conosco conectados aqui informações relevantes. O tema é extremamente interessante, bacana. Eu penso que nós estaremos abordando situações que é comum a todos. Então, aqui no chat, né, nós temos aqui o chat, então, aquilo que você tem de dúvida no decorrer do nosso assunto, no decorrer da fala, você pode ir colocando aqui, por gentileza, tá? Vai colocando, vai trazendo a sua questão, a sua pergunta, que dentro da possibilidade aqui nós vamos estabelecendo aqui saneando aí as suas dúvidas, pois o tema é muito bacana. Nós estamos na terceira noite do Encontro Regional, 33º Encontro Regional da Aliança Espírita Evangélica de Ribeirão Preto, com muita alegria, porque nós não deixamos, né, vamos assim dizer, quebrar a sequência devido a toda a questão pandêmica que todos nós estamos passando, estamos levando avante a possibilidade de estarmos juntos, né? Mesmo que de outra maneira, no sentido de podermos aqui acrescentar um pouco mais nas nossas vidas deste grande conhecimento. Enfim, o nosso tema de hoje é mediunidade, missão, desafios, medos e exageros. Como entender para diferenciar. Esse é o tema da noite, é a pauta. São 20 horas e 2 minutos. Nós vamos aguardar mais um minutinho para que as pessoas possam aí se acomodar nessa nossa grande sala, nesse nosso grande momento. Uma excelente noite a todos vocês que chegaram agora. Sentem-se, se acomodem. Então, vamos aqui, chegando aqui 20 horas, 3 minutos, para que nós possamos dar aí a sequência necessária para o nosso segmento. Nós vamos fazer uma breve leitura, né, do Evangelho aqui e fazer uma oração para que nós possamos dar a sequência. Ok? Tudo bem aí, Zé? Podemos iniciar? Tudo bem, vamos lá. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem da noite que Jesus nos traz, capítulo 16, guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse no meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão, que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhes disse: ó homem,
quem me estabeleceu para vos julgar ou para vos fazer vossas partilhas? E depois lhe disse: tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Que assim seja. Então eu convido a todos nós, nos recolhemos um pouquinho, feche aí os seus olhos, se estabeleça da melhor maneira na sua cadeira, na sua poltrona. Peço que respire fundo. Isso, e vamos nos sintonizando a energia deste encontro. Nós vamos nos sintonizando em calma, em serenidade. Nós vamos nos sintonizando as forças do alto que nos abençoa nesta egrégora energética que vamos formando todos juntos, para que assim possamos ter o entendimento necessário, possamos enriquecer o nosso cabedal de conhecimento, trazendo lucidez, clareza e poder, pois saber é poder, em questões da nossa particularidade, da nossa vida, no crescimento espiritual que todos nós estamos propostos. Muito bem envolvidos todos estamos pela luz do nosso Mestre Jesus e pela misericórdia do alto, do nosso Pai amoroso. Nós vamos assim pedindo a permissão para darmos o start na noite de hoje deste nosso estudo glorioso, muito envolvido em grandes intenções reflexivas, que assim possamos sair todos daqui muito melhores de quando entramos. Na luz, na paz e na alegria, iniciamos o nosso momento de agora. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Paz e luz a todos. Muito bem-vindos quem chegou agora por aqui. Então nós vamos dar início. Vou passar a palavra para o Zé, que vai dar o start falando do tema de hoje, lembrando mediunidade, missão, desafios, medos e exageros, como entender para diferenciar. De acordo com o que vamos falando aqui, traga a sua pergunta, traga a sua dúvida, e dentro da possibilidade nós vamos discutindo aqui. Ótima noite a todos. Iniciamos. Zé, com você, meu amigo. Boa noite a todos, mais uma vez, que a paz de Jesus esteja nos envolvendo sempre. Nós vamos refletir alguns minutos sobre a mediunidade como missão. Nós vamos buscar lá no livro Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 11, quando ele fala que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção do termo. São almas que fracassaram e receberam a mediunidade como um empréstimo, um atributo da espiritualidade para trabalharem na sua redenção. Então, a mediunidade, se nós encararmos como missão, a missão é um encargo, uma incumbência, algo que a gente não pode fugir daquilo. Mas eu entendo que seria no aspecto de comprometimento. Porque se nós pedimos essa ferramenta ou esse atributo, esse dom, como uma oportunidade de trabalharmos o orgulho e o egoísmo ainda presente em nós, não podemos assim levar ao termo como missão, porque missão seria algo que nós somos obrigados a executar. Para a gente refletir um pouquinho dentro disso, eu busquei lá no livro Estante da Vida, psicografia também do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X, no capítulo 15, chamado O Compromisso. O que o Irmão X vai trazer para nós? Vamos lá. Conta ele que, na companhia de um outro espírito, o Saturnino, eles foram convocados a auxiliar uma família que estava sendo vítima de um processo obsessivo. E foram orientados a procurarem um médium que estaria encarnado, de nome Alberto Nogueira. E, segundo indicação que eles tiveram, esse médium poderia auxiliar muito nesse processo de libertação dessa família.
Então, o irmão X e o Saturnino, como eles não conheciam essa pessoa, o Alberto Nogueira, eles vão até a colônia espiritual de onde esse espírito partiu para a presente reencarnação e vão ver o processo reencarnatório dele. Eles descobrem, então, que ele está encarnado há 36 anos e eles passam a ler esse processo reencarnatório. E logo de cara eles vão se deparar com a petição que ele fez quando partia para essa reencarnação. Vamos lá. Olha o que ele fala. Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, a mando meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei, por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime. A espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Então, o que a gente constata? Ele está ali falando sobre os erros, sobre os equívocos que ele cometeu. E ele pede uma provação que vai facultar a ele o resgate de todos esses equívocos que ele cometeu. Olha o que ele pede. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão dos meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais, ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado, e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado, e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. Olha a extensão das provas que o Alberto, então, solicitou, né? Esse médium que nessa reencarnação é o Alberto Nogueira. Eles já começam a ficar impressionados com essa leitura, né? Com o que ele veio a pedir. Mas logo depois da petição dele, vem o despacho do espírito que estava encarregado de considerar sobre aquilo. Vamos ao despacho desse espírito. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas por mercê do Senhor será médium espírita.
com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam transformação no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim a atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Gente, olha que lucro. Em vista de tudo aquilo que ele pediu, o que foi, né, decidido para ele? Não. Você não vai passar por nada daquilo. Não é sacrifício, é ter misericórdia. Você vai ter uma família, vai passar por todos os desafios que um lar humano exige, né? Mas a única coisa que a gente vai pedir para você é que dos 30 aos 60 anos você seja médium. Médium espírita. Que você seja o intérprete dos espíritos de luz que estão trabalhando para a evangelização da Terra. A gente só te pede 8 horas semanais de trabalho no campo da mediunidade. Gente, aqui entre nós, né? Que lucro que ele teve, né? Olha, se a gente fosse comparar com a extensão de tudo que ele pediu, a idiotia, a lepra, a mendicância, a loucura, o abandono, sem comentário, né? Bom, o irmão X e o Saturnino, depois de fazerem uma leitura dessa, eles se entusiasmaram e partiram logo para a crosta terrestre para ir ao encontro do Alberto e, lógico, da família que estava sendo vítima de obsessão. E chegando lá na casa da família, eles constatam que havia uma jovem sendo vampirizada há muito tempo por um espírito muito perverso. E eles resolvem tomar providência para esse socorro, para prestar esse socorro. O que eles fazem? Eles fazem uma prece e conseguem influenciar a mãe da jovem, né? Para que ela parta com a filha em direção da casa espírita, onde esse médium estaria trabalhando naquela noite no serviço de evangelização. Conseguem chegar na casa espírita. Mas, chegando lá, eles não encontram o Alberto. Olha só. Não encontram ele lá. O que nós vamos fazer? Foram no dirigente espiritual da casa. Olha, onde a gente acha o Alberto Nogueira? Aí o dirigente espiritual da casa fala, olha, ele tem abandonado a pontualidade, viu? E raramente está comparecendo nos trabalhos. O irmão X, o Saturnino, então, fala, puxa, o que nós vamos fazer? Aí eles resolvem partir à procura dele. Não, vamos procurar esse médium, então. Aí eles influenciam, envolvem de novo a mãe da jovem e partem para a procura do Alberto. Só 20 horas e 20 minutos depois, segundo ele narra, que eles conseguem localizá-lo na varanda de casa, numa espreguiçadeira, lendo o Jornal do Dia. Eu até imaginei a cena, né? O cara lá na espreguiçadeira, na varanda, lendo o jornalzinho. Aí eles inspiram a mãe a rogar pela filha. Aí a mãe se dirige a ele já em prantos, né? Humilhando-se, e pede para que ele socorra a filha dela. Ele dá a resposta: não, senhora. Não posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos servi na condição de médium, nas obras de caridade. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde, então eu preciso me defender.
Aí ele fala que a mulher insiste, pelo amor de Deus, socorre minha filha. E diante da insistência da mulher, ele até rematou, né, de uma maneira sarcástica. Minha senhora, a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos como entramos, diz o irmão X, carregando o mesmo problema e a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedir a lepra, a cegueira, a loucura, a idiotia, o fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Fica aí a nossa reflexão. É com você, Nilton. Vamos lá, estava com o mudo. Muito bom, Zé. É muito interessante, né? Vamos aí com o enredo dessa história, né? Que é verídica, trazida aí pela psicografia do Chico e no livro que você citou, tratando, né, Zé, muito a questão da missão. A missão do ser em si. Vamos falar a missão propriamente dita do médium, entendendo que, né, Kardec ensina para nós, através do Livro dos Espíritos, que todos nós somos médiums, correto? Em algum grau, para podermos perceber a questão espiritual, em entendimento que nós temos a matriz espiritual, ou seja, a nossa natureza, ela é espiritual, né? A nossa natureza, ela está, né, com a matriz espiritual, ou seja, nós somos almas, né, encarnadas, somos espíritos encarnados, designados como alma, e, de certa maneira, nós percebemos isso tudo. Não que cada um tenha, assim, uma questão bem ostensiva como a lição, né, Zé? Que traz ali uma missão, né? O Alberto, ele tinha uma missão de poder retratar ali os seus débitos passados, no simples contexto, vamos dizer assim, de estar disponível para o próximo. Né? Então, a reflexão desse momento, tratando do recorte da missão, nós estamos num contexto ou não de médium em ostensividade. A nossa missão de hoje, como intermediários, vamos dizer assim, das forças do bem, né? Como intermediários de um processo divino que pode se manifestar através de qualquer um de nós. Os propósitos da divindade, eles são infinitos, eles são inúmeros. E quando a gente fala um propósito, um bom dia nosso, um sorriso, uma atenção a uma pessoa, nós podemos identificar que ela está dentro desse propósito. Então, dentro da missão. Eu não queria trazer aqui, Zé, para a gente poder refletir um pouco, não a questão da missão do médium que cura, do médium que psicografa, do médium que tem a evidência ostensiva, daquele que faz a sua premeditação, mas a missão nossa como seres comuns e médiums, né? Vamos começar por aí, o que você acha? Tudo bem, vamos lá. Dentro desse contexto. Fala aí, Zé. Meu entendimento, eu gostaria de chamar vocês à reflexão. Como o Emmanuel diz, né? No meu caso, eu trabalho com a mediunidade, a mediunidade se manifestou em mim ainda na infância, e de uma maneira meio tormentosa, vamos dizer assim. Até que alguém, minha mãe já não sabendo lidar com aquilo, e alguém falou para minha mãe, olha, leva ele no centro. Leva ele num centro que esse menino está sendo incomodado por espíritos.
E aí a resposta que a minha mãe teve no centro, olha, esse rapazinho aí, ele é médium. Porque a mediunidade, entendo eu que a mediunidade, no meu caso, assim, analisando a minha vida, talvez eu tenha dado uma de Alberto aí, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal provação, eu quero aquilo, eu quero sofrer na carne tudo o que eu fiz. Não, Zé Roberto, vai ser médium. Vai ser médium porque o médium é levado a conhecer-se, é um dos pilares, né, da doutrina espírita, o autoconhecimento. O médium é levado a se compreender, a se entender, a se conhecer para ampliar a sua compreensão a respeito do outro. Ele é levado ao estudo para ele progredir, porque quem tem que desenvolver somos nós, médiums. A gente precisa se desenvolver para que a gente compreenda, entenda esse atributo, essa ferramenta que nós temos. E aí nós vamos para o maior mandamento, né? Ama a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ama o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me entender, eu preciso me conhecer, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, porque é outro aspecto que a mediunidade nos chama, aprender a lidar com as nossas emoções, para ampliar nossa compreensão, né? Principalmente quando somos intermediários de outros espíritos. Porque a mediunidade, nós médiuns assim que exercitamos, estamos lá trabalhando, precisamos aprender a entender nossas emoções, não sermos escravos delas. Porque nós que somos médiuns assim ostensivos, nós vamos ver que até antes de recebermos a ideia do espírito, nós sentimos a emoção. Eu preciso ter uma compreensão se aquilo é meu, se não é. Muitas vezes eu posso vir para o trabalho, me recolher ali, mas um tormento por dentro, um incômodo, algo assim gritando, mas aquilo estou sabendo que é meu. Eu entrar num estado de concentração e me colocar à disposição, ter até humildade de pedir ajuda para os companheiros, certo. Mas e quando eu estou bem? E de repente eu vou sentir, olha, tá vindo uma raiva, tá vindo uma vontade de chorar, tá vindo algo aqui que não é meu. A gente já começou a sentir aquele que vai se comunicar. Puxa, tô sentindo uma leveza extrema, tô, tá vindo paisagens bonitas, tá vindo cenas bonitas. Aí é o espírito que está falando, que já vai falar através de mim. Então, primeiro é a nível emocional, eu entendo, antes de vir para o próximo estágio, que é a gente efetivamente passar a comunicação. Como fazer isso? Como está num exercício assim, não que nós vamos atingir o estado de perfeição, mas como fazer de forma assim mais equilibrada, sem o estudo, sem o trabalho do autoconhecimento, sem a gente exercitar o amor por nós mesmos, a compreensão por nós mesmos, sem para podermos compreender também aquele que vem trazendo suas dificuldades. Ô Zé, é muito legal você estar falando isso, porque às vezes nós miramos, né, miramos a questão mediúnica nos grandes pilares que nós temos em relação a Chico, o Eurípides Barçanufo, o Divaldo Pereira Franco, enfim, médiums, né, o Vanderlei, Robson Pinheiro, que trazem ali suas obras de uma maneira muito interessante. E às vezes a gente mira, quando falamos de mediunidade, a gente mira nisso, né? E é interessante nós falarmos aqui, ainda no recorte da missão, dessa questão que você está trazendo para nós. Nós paramos para pensar e para refletir na nossa questão, primeiramente cristã, né, na nossa missão como co-criadores de inúmeras situações, que nós somos os intermediários de algum processo, começando mesmo para dentro da nossa família, como pais, como filhos, como irmãos, como primos,
entendendo o nosso papel social em relação a uma função mediúnica. Nesse contexto da emoção mesmo que você está falando, em sentido de nós podermos viabilizar o nosso crescimento e automaticamente o crescimento de alguém, né? Linkado, claro, na amorosidade. Isso, podemos assim, talvez aqui, né, Zé, cravar que a mediunidade sem amorosidade, talvez ela seja um carro sem motor. Não levará as pessoas, né, não nos levará a lugar nenhum. A mediunidade, ela, como missão, nós temos que envelopá-la com o sentimento amoroso, com a ideia pura de poder fazer, sim, daquela instrumentação algo poderoso e que contribua, né, que contribua com as questões da vida, do cotidiano do ser encarnado, né? E talvez esse, Zé, entrando no outro recorte do desafio, esse seja um grande desafio. Poder ter o entendimento de uma questão tão preciosa que é e tão pouco entendida, que é a minha mediunidade, o meu sentimento mediúnico, a minha forma de eu poder intermediar as coisas. E como a gente já falou aqui, não necessariamente precisa ter uma ostensividade como grandes pilares que a gente mira. Desafiar isso, a mediunidade, como algo natural, como algo realmente sensitivo, no sentido de poder trazer uma normalidade para isso, né? Acho que a gente pode correr, Zé, um pouco na história, o tanto que nós, médios, a mediunidade, a questão mediúnica, ela foi tolhida, né, desde os tempos passados, porque desde que o mundo é mundo, usa-se esse intercâmbio com o divino. Não é isso, Zé? Correto. Fala um pouquinho para nós, Zé, por favor. Quando o irmão X fala, né, que o trabalho da mediunidade está a serviço dos espíritos que trabalham na evangelização do mundo. Olha que como é sublime essa tarefa que nos é confiada. E desde que o homem, então, existe no orbe planetário, a mediunidade está ali, junto. Espíritos desencarnados estão ali vigiando, cuidando, de acordo com o conhecimento de cada um, orientando, fortalecendo, para que tudo fosse correndo bem. Basta nós vermos aonde nós chegamos, ver como nós estamos até aqui. Mas chegou um tempo que a gente realmente foi tolhendo, foi perseguindo as pessoas que tinham essa ferramenta, esse dom mais ostensivo. Talvez nessa nossa sanha de dominação, de busca, de escravidão do que é material, a gente falhou. A gente falhou porque nós cortamos a conexão, nós forçamos essas pessoas que já tinham esse dom muito, assim, claro, ostensivo, a gente foi forçando com que eles cortassem a sua conexão com o alto. Hoje nós estamos numa família, nós estamos envolvidos com colegas das nossas atividades materiais que vem trazendo necessidades, que vem trazendo e requisitando de nós um norte, uma direção. Nossos filhos, nossos parentes mais próximos. Então, nesse momento, nós estamos sendo chamados a sermos essa luz da mediunidade, aonde nós estivermos. Ou seja, talvez aquilo que a gente lutou tanto para esconder, para nublar, para encobrir, hoje vem para nós. Olha, é isso que você tem para trabalhar. Talvez a gente se sinta assim em conflito. Puxa, mas será que eu mereço? Será que eu estou preparado para uma missão tão grande, para uma tarefa tão sublime como essa? Aí a gente vai lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações.
Como eu vou hoje envolver o outro, orientar o outro, se eu não tenho compreensão de mim, que ainda sou um ser falível, que ainda carrego fraquezas, e sabendo que o outro também é? Eu preciso me ver assim, num, no mesmo patamar, porque acredito eu que se fosse um espírito já num andar acima, eu já estaria num outro planeta, né? Então eu tenho que ver o outro como alguém infalível, com alguém que traz conflitos internos, com alguém que traz ainda sentimentos que nós não precisamos mais para mim poder orientá-lo. Puxa, que bom que mesmo carregando a raiva, às vezes a revolta, às vezes a impaciência, a ansiedade, eu já consigo orientar. Daí eu vou partir para um outro aspecto que nós somos chamados há muito tempo, que o próprio Jesus refletiu sobre isso, os nossos medos, né? Jesus vai falar sobre isso, há duas passagens, quando naquele momento de tempestade, né, os apóstolos veem Jesus andando sobre a água. E Pedro, né, mestre, se for você mesmo, mande que eu vá ao seu encontro. Sou eu, Pedro, venha. Aí narra lá, né, Mateus narrando que Pedro foi andando sobre a água. De repente ele falou: Nossa Senhora, tá ventando, tá chovendo, e afundou. Jesus vai lá, tira ele e fala: Ô homem de pouca fé. Naquela parábola dos talentos, a mediunidade é um talento precioso que está na nossa mão agora. Aí aquele cara que só recebeu um, né? Então Zé Roberto recebeu a mediunidade. Zé Roberto, você vai lá, toma a mediunidade. Aí aquele cara vem, quando o senhor pede conta, puxa, eu sabia que o senhor colhe onde não semeou, eu sei que o senhor é severo, que o senhor isso, o senhor é aquilo, então peguei o talento e enterrei. Porque tive medo. Dois aspectos, né, que Jesus fala sobre o medo. No episódio de Pedro andando nas águas e no episódio do rapaz que enterra o talento. Eu tive medo, por isso enterrei o talento que me deste. Ei-lo aqui, te devolvo. A gente sabe a consequência. Então, como nós estamos, né? Porque estamos, não somos. Com tudo isso que a gente carrega, a gente precisa hoje iluminar a nossa mente, né? A Irmãce, no livro Escutando Sentimentos, ela recomenda que a gente precisa ouvir a alma, porque nós não somos o instinto, nós não somos sentimento, nós não somos emoções, nós somos algo maior que isso. Essas ferramentas nos trouxeram até aqui. Nós precisamos agora nos reconciliar com esses adversários internos nossos e efetivamente trabalharmos esse auto-amor. Porque eu acho que quem de nós não quer um mundo melhor? Quem de nós não quer um mundo sem violência? Quem de nós não quer hoje estar vivendo melhor? E isso não requisita, né, Newton, que a gente esteja fazendo obras grandes. Não. Porque dentro do nosso lar nós já fazemos muito. Isso. Dali, com a nossa vizinhança, com os nossos colegas de trabalho, e felizes de nós que estamos hoje na doutrina espírita, porque nós temos inúmeros companheiros que nos ajudam e também contam, de certa forma, com o que nós podemos fazer. A Ô Zé, oportunidade de estar compartilhando. Pois não. é importante lembrar, né, e deixar bem claro aqui para nós, né, esse aspecto do entendimento em relação ao processo mediúnico, né? Primeiro, como você bem falou, nós temos que ter a observação, observar o nosso contexto. O Zé foi abençoado lá por uma questão mediúnica. Tá, beleza. O Zé, desde menininho, é médium. Beleza. Mas aí o que isso quer dizer? Né? O que isso especificamente sugere para o Zé Roberto como homem, como pessoa, como ser humano? Entendendo, Zé, dentro desse recorte do medo que você há pouco falou, e esse grande tabu de poder falar de mediunidade, né?
Nós temos o histórico, como você falou, e de tempos atrás, a humanidade, né, na Idade Média, tolheu, cortou toda e qualquer manifestação mediúnica. Colocávamos as pessoas na fogueira ou éramos queimados, sabe-se lá como isso acontecia, mas o fato é que isso acontecia. E criamos uma rejeição, né, endemonizamos o processo mediúnico. Isso é importante deixar bem claro aqui. Tá? Então, por isso que às vezes, e eu falo pelo meu recorte, quando eu iniciei na doutrina, às vezes eu tinha, já falei isso para algumas pessoas, eu tinha receio de falar da minha religião, pelo próprio preconceito sofrido em relação a você ser espírita, porque o espírita ele está ligado à mediunidade. Por quê? E isso talvez seja uma imagem que nós devemos reverter, né? O espiritismo ele trouxe o estudo dessa sensibilidade. Kardec, de certa maneira, estudou a fundo todas as formas dos fenômenos que naquela época se manifestavam, mas não era só naquela época que esses fenômenos se manifestavam. Desde que o mundo é mundo, como já falamos aqui, esses fenômenos aconteciam como acontecem até hoje. O que o Espiritismo trouxe, né, foi um estudo profundo e a catalogação de todas as questões para facilitar o entendimento de quem era considerado um louco, um insano em relação ao processo de um fenômeno. Né? E isso é importante para nós. E hoje nós, aqui em 2020, nós ainda temos essas questões muito evidentes. Né? Nós temos esse preconceito, essa falta de informação, e por isso que eu falo assim, que talvez o desafio hoje da mediunidade em si é trabalhar uma conscientização, é trabalhar uma questão de conscientização para todos nós. Todos somos médios, né? Nós temos alguns recortes religiosos que endemonizam essa manifestação, mas oram em línguas. Endemonizam a situação de estar recebendo um espírito, mas expulsa o demônio do irmão que é o obsessor e que está cobrando. Ele está cobrando o Newton porque o Newton jogou ele na fogueira. O Newton pregou ele na cruz. O Newton distorceu toda a vida de uma coletividade inteira, né, na sana, né, na gana, melhor dizendo, de poder conquistar de poder ter o poder nas mãos. Enfim, tantas bárbares que nós já provocamos e sofremos, e aí você pega esse demônio, né, que está lá cobrando, e com razão, né, a sua questão, e aí você trata isso com uma forma muito ostensiva. Então, o grande desafio, eu entendo, Zé, que é realmente essa reversão, ou melhor, essa ressignificação da própria questão mediúnica como um todo. Olhar para isso com brandura, olhar para isso com amorosidade, olhar para isso com pontos de consciência. Estudar para poder se colocar melhor. E aí você falou também, né, desse medo. O medo tá porque, você não vai para isso não, isso é coisa do demônio, né? Não fica aí não. Quantas vezes nós passamos em frente a terreiros de Umbanda, né? Quantas vezes nós passamos em frente a centros de espírito lá, centros espíritas lá atrás, e que a gente se benzia, ou a gente vê ainda as pessoas se benzerem por uma questão totalmente ignorante, né? Ignorante no sentido de não conhecimento, né? Então, hoje, um grande ponto que nós estamos aqui refletindo é justamente para que isso. Claro que a maioria de nós que estamos aqui nessa live hoje entendemos um pouco, temos ostensividade mediúnica, ou talvez outros que estão se aproximando para poder entender isso, têm um pouco de consciência. Mas isso aqui ficará gravado, e a ideia é que isso é algo bom. Seja uma missão, né, Zé? Seja uma missão, seja algo intermediário de você expressar, exalar uma ligação entre pessoas, de você poder sempre ser o intermediário amoroso, de você sempre ser ali a pessoa que coliga pessoas, que sana problemas, né, que vai ali para poder conciliar o instrumento do relacionamento em si. Nós estamos cumprindo, de certa maneira, o nosso papel mediúnico. Eu entendo assim, né, Zé? O que você acha?
É como eu vinha dizendo, né? Eu acho que hoje, em todos os segmentos que nós participamos, nós estamos sendo chamados a trabalhar mudanças, a orientar outros também nessas mudanças. E talvez esse fato de estar nesse convívio, né, familiar, profissional, na nossa vizinhança, é justamente para trabalhar esse burilamento que nós precisamos. Porque nós vamos lá no livro Consolador, na questão 387, o Emmanuel traz assim: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. E isso hoje vai, como eu disse, em todos os segmentos onde nós participamos. E aonde nós estivermos, se ainda o personalismo estiver presente, se ainda aquela necessidade tremenda de ter o controle ainda estiver presente em nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos prestar um desserviço. Além de prestar um desserviço, nós vamos acabar sendo envolvidos por irmãos que não querem o progresso, que não acreditam ainda em Jesus. Então, hoje, evangelizar-se, aprender a conviver, a compartilhar, a compreender aonde quer que nós estejamos. Olha, Jesus não esperou que a gente chegasse a uma perfeição, porque não havia outro modo. Se ele fosse esperar que fôssemos espíritos perfeitos, isso nunca se daria. É como nós estamos, aprender a lidar com o que nós estamos e aprender a lidar com o ponto de vista do outro. Chico trouxe uma frase muito importante, né? Eu dou ao outro o direito de ser o que ele quiser, mas eu exijo de mim ser a cada dia melhor. Essa é a mudança que nós precisamos fazer, porque mudando o nosso interior, nós vamos conseguir contagiar, né? Nós vamos lá em Francisco de Assis, né? Tome muito cuidado com a tua vida, porque ela pode ser o único evangelho que os outros estão lendo. E outra frase dele, né? Prega o evangelho a todo instante, se precisar, use palavras. Quer dizer, é uma questão de atitude, é uma questão bem interna, porque eu preciso remover muitas montanhas internas para me conseguir. Então, ser alguém um agente de mudança, de transformação, para mim mesmo, né? Transformar o próximo, isso aí será uma consequência ou uma questão do próximo querer. Pois é, e também tem o lance, né, de certos exageros que a gente às vezes tem tido a percepção no âmbito da própria mediunidade, né? Isso é algo muito sério. Entrando um pouco no quesito de trabalho, né? Eu vou trabalhar como médium. Eu vejo espíritos, eu sinto uma energia, eu passo comunicação, eu vou trabalhar. A gente tem tido contato, né? Tem ao longo dessa história aí, né? De trabalhadores e colaboradores, em pontos muito interessantes que valem a pena que nós possamos aqui hoje fazer esse sentido de reflexão e ter o cuidado em relação ao próprio aspecto de se intermediar. Nós bem sabemos, né, que a espiritualidade que se aproxima de nós, ela se aproxima pela questão energética, né, pela questão da similaridade, pela questão, como você disse, do esforço de cada um, das boas obras, na tentativa de poder se melhorar dentro de um aspecto todo da reforma íntima, né? E às vezes a gente percebe alguém aqui atrás já falou sobre o animismo, que é uma questão importante, não vai caber nessa live, né, a gente detalhar muito isso, mas vale a pena a gente poder ter esse entendimento desses exageros, às vezes, que acontece, distorcendo questões e situações. Eu falo tanto na literatura, né, Zé? Você que é um cara mais culto, né, que sempre
está aí buscando, tanto na literatura, quanto mesmo nas mensagens, que, né, mensagens mil que a gente recebe falando disso ou falando daquilo. E a ideia é que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. De ouvir. Certo? Com muita coisa que tem chegado, principalmente agora, a transição planetária, a própria questão pandêmica, para onde que nós vamos, né? Para onde que vamos deixar de ir, para ficar, enfim. Existe muita coisa rolando e o critério, né? O critério que a gente possa, para poder entender, para diferenciar, matando um pouco ali o ponto da nossa live hoje. O critério é mesmo a análise crítica. Nós buscarmos a informação e se isso, né, tem um fundamento. Eu gosto muito de ir pelo recorte que o Walter às vezes traz para nós em relação a muitas profecias do final do mundo. Ele falava assim, Newton, você imagina, viu, Walter, citando você aqui, você imagina, né, a questão do final do mundo, o trabalho que é para manter mais de 7 bilhões de espíritos encarnados, e muito provavelmente, né, 2/3 disso, vamos lá, 28 bilhões de espíritos desencarnados dentro do nosso orbe. E de repente, da noite para o dia, isso acaba na profecia do final do mundo. Então são coisas que Deus, olhando, né, e dentro de um mínimo que dentro da história que o Zé trouxe para nós, a misericórdia que há nisso, né? Eu fiz isso, eu sou assado, eu preciso sofrer no vale da morte, não sei o quê. Deus fala: não, filho, calma, calma. Ó, o seu trabalho é isso aqui. Ajuda o teu próximo. Segue a tua vida. Seja uma pessoa normal. Eu não quero sofrimento. Eu quero trabalho. Eu quero resultado. Eu quero amor. Né? Então, é muito dentro dessa lucidez que nós talvez devamos nos posicionar. Lucidez amorosa. Lucidez fraterna. É isso, Zé? O que você acha? E simplicidade. Para que a gente não cometa exageros, não comece a trazer para dentro das nossas casas espíritas, para dentro dos tratamentos de socorro que a gente participa, coisas que não tem nada a ver. Porque talvez ainda está muito incutido no nosso inconsciente dogmas, crenças, né, práticas que na realidade não servem, naquele momento não são mais úteis. Colocar-se à disposição da espiritualidade. A gente não vai precisar fazer uma dancinha da chuva, vestir roupa de determinada cor. O que precisa de nós? Postura. Postura e comprometimento, eu entendo, Newton. E o estudo, né? Porque o André Luiz vai falar lá nos domínios da mediunidade. Em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Olha só, estagnação. Esse ou aquele cooperador, ele diz que desista de aprender, incorporando novos conhecimentos, condena-se fatalmente às atividades de subnível. Eu acho que aí a coisa vai tornar um pouco séria, porque acredito eu que nós não conhecemos ainda todas as modalidades de manifestação mediúnica ou de mediunidade. Nós não conhecemos a mediunidade em todas as suas faces. Então vai precisar de nós uma atenção, uma conexão com a espiritualidade, um comprometimento com eles, para que a gente receba a orientação de como agir, saiba como acolher esse companheiro que vem trazendo essas novas manifestações de mediunidade. Ou seja, fazer o espiritismo com espíritos, né? Porque muitas vezes a gente acaba tirando os espíritos das nossas casas, dos nossos trabalhos, das nossas atividades, né? Eu achei muito legal lá atrás, quando eu estava na escola de aprendizes, quando de tempos em tempos
um médium se fazia presente ali na turma, trazia para nós o fortalecimento da espiritualidade, os exames espirituais, né, na escola de aprendizes, no curso de médiums. É isso que a gente precisa, é tudo muito simples. Bastando de nós médiums estarmos ali comprometidos com a tarefa, né, ligados com os irmãos espirituais e a coisa vai transcorrer. Então eu acrescentaria assim na sua fala, para que a gente derrube esses exageros, esses medos, a simplicidade naquilo que a gente está fazendo. Né? O medo, talvez, não naquele livro Opinião Espírita, né? O André Luiz fala que muitas vezes o medo vem da falta da experiência, mas o Espiritismo hoje nos faculta, né, nossas casas, pessoas que vão ter condições de acolher, trabalhar com aquele que ainda tem medo, que ainda tem dúvida, oferecer para ele as diretrizes e os pontos certos onde ele precisa se atentar mais para superar esse medo. Perfeito, Zé. Lembrando também, só para a gente não deixar passar em branco, a questão muito importante desse desenvolvimento mediúnico que a gente fala, ou essa educação, vamos assim dizer, a educação mediúnica, né? Nós vivemos muito tempo, ou às vezes ainda vivemos isso, num estado de fórceps. Como você era um menino, via espíritos, não, o Zé é um menino bom, vem cá, levava-se no centro e já sentava-se à mesa, né? Ali a pessoa passava mal, dava um estrebelique no brasileirês falado, né? Já sentava à mesa. Mediunidade é algo muito sério, não se deve brincar com isso, deve-se sim estudar. E assim, um dos grandes defensores deste estudo foi o próprio Edgar Armand, né, como um intermediário que trouxe para nós conhecimentos magníficos, maravilhosos, e importante dizer aqui, né, não poderíamos deixar de passar da questão do método das 5 fases em relação à nossa educação mediúnica. Lembrando que esse é se não único, um dos pouquíssimos métodos que a gente tem em relação a poder trazer orientação, trazer segurança mediúnica e trazer convicção de que aquilo que eu, de certa maneira, estou fazendo, eu estou fazendo corretamente. O método, ele trabalha, ele trabalha, né? Ele bem trabalhado, bem aplicado, ele trabalha uma educação muito favorável para que nós não nos comprometemos mais, mesmo sendo médios, né, Zé? Porque a gente vê muitos médios se comprometendo com o dom da mediunidade. E isso, nós temos vários fracassos, várias questões, várias histórias que acontecem em relação a isso, no quesito de poder, aquilo que era bom, ficou ruim. Então, é algo delicado, é uma pedra preciosa, é algo muito que nós temos que tratar com uma delicadeza, com uma sutileza, uma atenção tamanha, para que nós possamos realmente entender o que nós somos, verificar a boa utilização disso. Eu não tenho, porque muita gente, né, Zé, falava assim, isso é médio? Vixe, Deus te abençoe. Nossa, coitado de você. Nós precisamos quebrar essas questões, né? Nós precisamos reverter isso. Ser médio é maravilhoso. Ser médio é muito bom. Estar com uma sensibilidade mais aflorada significa equilíbrio, significa estar em condição de poder ajudar alguém, além de ajudar a si mesmo. Então, é uma matéria que, se deixar, nós ficaremos aqui além das 22, 23 e muito tempo falando disso, né, Zé? Armon, com assessoria, né, com o amparo da espiritualidade, ele criou esse programa chamado Escola de Aprendiz do Evangelho. Inclusive, ele foi o primeiro aluno, né? Milton, olha como a sublimidade desse programa que nós estamos inseridos, né, o entendimento do Zé Roberto. A gente chegou numa escola de aprendiz do Evangelho, quando a gente começou
a se observar. A gente começou a ter a dimensão de como a gente viveu para o externo, como a gente viveu para a materialidade, para a satisfação da materialidade, para saciar a fome e a sede, para saber o que pensam de mim, o que falam de mim, só externo. De repente, a gente começou a ver que se não mudar dentro, a gente não muda fora, então precisa olhar para dentro. Quando a gente começou, né, aquela ferramenta, a caravana, começou o caderno de temas, a caderneta pessoal, coisas que a gente ficou até com medo, o que eu vou escrever aqui, o que eu vou fazer, como é que eu vou apresentar isso lá na frente? De repente, a gente caminhou um pouquinho nisso, a gente entrou, veio para o curso de médiuns, teoria, o que é mediunidade, que ela existe desde sempre, como ela funciona, o que é necessário para que eu exerça, né, esse dom de uma maneira cada vez mais plena. Aí a gente vem, como você falou, as 5 fases. Puxa, eu vim até então vivendo para o externo. De repente eu venho para um programa que propõe olhar para mim mesmo. De repente eu venho para o curso de médios me mostrando a outra importância. Olha, presta atenção em cada detalhe do que acontece com você, do que acontece no teu físico, do que acontece aqui na tua mente. Projeção de fluidos. Mas, gente, como é que eu vou saber onde o espírito projeta fluidos em mim? Presta atenção que você vai ver. Porque quantas vezes isso foi automático? Presta atenção. Comece a sentir a aproximação de uma entidade espiritual. Comece a sentir o contato. Comece a sentir quando você é envolvido. E no momento certo você manifeste. Manifesta uma outra inteligência que está se comunicando através de você. Manifeste uma outra inteligência que através de você vai trazer fortalecimento, vai trazer conhecimento, vai trazer amparo espiritual. É muito bonito ser médium, como você falou, é muito bom ser médium, mas a gente não pode descuidar de ser bom, sermos pessoas boas. Porque se nós não nos tornarmos ou não trabalharmos para sermos pessoas boas, nós ainda incorremos o risco de acabar manifestando aqueles que não querem o progresso, que não querem a evangelização. Aí nós vamos àquela pergunta: será que existem loucos insanos ou médiuns que não foram bem orientados ou foram mal direcionados? Né? Então, o nosso compromisso, então, de estarmos à frente também como dirigentes, né? Eu acho que nós, dirigentes, nós que estamos à frente de curso de médiuns, temos um compromisso ainda muito maior nessa nossa ligação, nesse estreitamento nosso com o mentor espiritual do curso de médiuns, com a espiritualidade que vem trabalhando nessa transformação. E mantermos assim também na cabeça daqueles que nós estamos orientando esse fato do comprometimento e da reforma moral e da simplicidade naquilo que a gente estiver fazendo. E o que você estiver fazendo, tenha como diretriz, né, colocar em prática a lei do amor, vivenciar a caridade, né, através do serviço aos semelhantes. E, além de tudo, uma outra exigência nossa, nós precisamos aprender a servir. Perfeito, Zé, suas colocações. Gente, nossa, ó, são 21 horas e 3 minutos. Nós navegamos aqui pelo tempo com assuntos importantes, colocações maravilhosas. Eu tive o cuidado de ir colocando as colocações aqui ao vivo. Nós agradecemos muito a todos vocês que retiraram aí o seu tempo, né, dedicaram o seu tempo para estarem aqui conosco. Mas assim, é um assunto maravilhoso. Dedicaríamos aqui lives e lives para poder falar disso, né? Ouvindo aí o Zé com todo o seu conteúdo, suas frases marcantes, maravilhosas. E assim, gente, gratidão a todos mesmo por estarem aqui. Não houve uma questão, né? Houve sim colocações.
de cada um, onde, como eu falei, eu pude vir colocando ao vivo. Eu espero que todos tenham lido, né, cada colocação aqui. Ô Zé, só uma gentileza, repete os livros que você citou, que lá atrás alguém pediu, algumas pessoas colocaram, mas repete por gentileza os livros que você citou na história. Então vamos lá. Estantes da Vida, que é Chico Xavier, né? Ditado pelo Espírito Irmão X. Livro Estante da Vida. Certo? Capítulo 15, né? Que a gente usou como reflexão. E as obras básicas, né? A gente citou o Livro dos Espíritos, a gente citou o Livro dos Médiuns, a gente citou o Evangelho, a gente citou o Novo Testamento, o Consolador, né? É outro livro importante. E eu gostaria de lembrar nos domínios da mediunidade, né? Que a gente citou o fato que o André Luiz enfatiza a necessidade do estudo. E falando ainda de André Luiz, Nilton, eu gostaria de lembrar o Decálogo dos Médiuns, que André Luiz traz. Né? Posso citar aqui? Claro, claro. O Decálogo dos Médiuns. O primeiro, rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falte respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Trabalhe espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem sua utilidade e sua expressão. Não espere recompensas do mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não têm preço na terra. O quinto, não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. O sexto, não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originalmente de Deus. Estude sempre. A luz do conhecimento armar-te-á. O espírito contra as armadilhas da ignorância. O oitavo, não te irrites. Esse é fácil, né, Newton? Não te irrites. Cultiva a caridade, a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. O nono, desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro. Esquece a ofensa com que te espanquem o rosto. E, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. E o décimo e último, não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz com suor e lágrimas o divino poema da eterna ressurreição. Que assim seja. Nossa, Zé, eu acho que isso aí valeu pelo nosso encerramento. Maravilhoso, maravilhoso, porque ficará isso aqui gravado. Nós podemos aqui replicar essa live, né? E isso fechou aí realmente com, com chave de ouro todo o nosso contexto. Eu só queria reforçar, principalmente dentro desse décimo conceito que o Zé trouxe para nós, você ou nós que já trabalhamos com a mediunidade, e às vezes, né, Zé, bate na nossa cabeça, eu não estou fazendo nada, eu não sou muito útil. Calma, tá? Muita calma.
reveja-se. Passa aí uma revista em ti, em relação ao propósito da tua própria vida como médium, entendendo que médium somos todos nós. Não deixe que o outro, em algum ponto, em algum momento, faça vez, de certa maneira, na tua própria vida. Nós, como médios, devemos nos entender. Busque o estudo, busque todos os recursos possíveis do melhoramento contínuo dentro da tua própria mediunidade. Correto? Então, te acalme, pois Jesus não esperava nada dos apóstolos, né? Ele apenas acreditou em o que cada um deles vinha a se tornar com o trabalho ostensivo. Então, eu penso também que é assim que Jesus olha por nós, olhando para nós naquilo que nós vamos nos tornar. Certo? Certo, Zé? Exatamente, Nilton. Ô Zé, valeu, né? As suas colocações aí do decálogo dos médiuns, acho que valeu pelo nosso encerramento. Suas considerações finais, Que a gente se conscientize que somos luz, né? Como você disse, né? Jesus olha o que potencialmente nós somos capazes de desenvolver. Então, que a dúvida, o desamor não tome conta, não faça morada nos nossos corações. E é sublime pensar que a espiritualidade conta conosco. Espíritos encarregados de transformar esse mundo para melhor estão contando conosco. Então, que a gente mantenha essa conexão conosco mesmos, né? Fecha-te no secreto do teu quarto, porque ali você entra em conexão com o alto. E que Jesus nos abençoe. Obrigado, assim, pessoal, pelo carinho, pela atenção de vocês. Obrigado aí, Nilton. E vamos seguir em frente. que assim seja, Zé. Maravilhoso. Gratidão é nossa. A gratidão é da coordenação regional, né? Falo aqui em nome de todos, do Ulisses, nosso coordenador, que estão todos lá, Valquíria Palma, Ulisses, estão trabalhando bastante para tudo isso acontecer. Nós teremos amanhã ainda mais uma live, né, desse nosso encontro, às 20 horas, com a Valquíria Palma e a Ana Lúcia. Então, não percam, voltem aqui. Amanhã, às 20 horas, estaremos todos juntos novamente para angariar mais recursos para a gente seguir a nossa vida com calma, com serenidade e com Jesus. Tá bom, amigos? Um grande beijo a todos e uma ótima noite. Que Deus nos abençoe. Até já. Que assim seja.